Olá, então após finalizarmos a etapa de atração, nós vamos agora para a etapa de funil de contratação. Então, essa etapa de funil de contratação é o que vocês utilizam aí dentro da empresa de vocês para fazer a seleção do candidato até ele ser contratado. Por isso, nós temos duas etapas fixas nesse funil. A etapa 1, na qual vocês vão estar avaliando o currículo desse candidato, e a etapa final, que é a etapa de contratação, na qual então esse candidato já foi selecionado e vai receber uma carta proposta e vai passar pelo processo de admissão, se ele aceitar, né, o cargo, né, na empresa. Bom, aqui quando eu clico em editar a etapa 1 e eu tenho que editar independente se eu for fazer alguma ação ou não dentro da etapa, para que a ferramenta entenda que vocês não quiseram fazer nenhuma edição, tá? Eu entro na etapa e aqui nós temos a possibilidade de vocês incluírem até 5 perguntas para que o candidato já responda assim que ele fizer o cadastro na vaga, tá? Na oportunidade. Então, quando vocês clicarem aqui em adicionar uma pergunta, vocês vão poder escrever aqui a pergunta de interesse de vocês. Então, pode ser, você possui CNH? Talvez a pessoa precisa, por exemplo, ter uma CNH. Aí vocês podem colocar múltipla escolha, sim e não. Caso esse seja um critério de eliminação, então se a pessoa não possuir uma CNH, ela não pode ser contratada para a vaga, vocês podem selecionar resposta eliminatória e selecionar o não como uma resposta eliminatória. E aí, automaticamente, né, quando a pessoa responder não, ela vai estar reprovada dentro do processo, tá? Eu vou tirar essa opção aqui, se eu vou acrescentar como uma pergunta, e aí eu posso adicionar quantas perguntas eu quiser, né? Você tem experiência na área? Poderia descrever em poucas palavras sua maior habilidade, tá? E aí eu posso colocar uma caixa de texto para a pessoa responder, adicionar, e assim vocês podem acrescentar até 5. Aqui nós explicamos o motivo de nós só deixarmos, né, incluírem até 5 perguntas. Outro ponto de atenção é não incluir perguntas que sejam sensíveis, né? Que possuam informações sensíveis, como qual é a sua religião, qual é a sua cor, né? Informações que não deveriam ser utilizadas como relevantes para um processo seletivo, ok? Então, a gente indica que vocês realmente façam perguntas mais gerais, de uma forma que vocês já facilite aí o processo de seleção desse candidato, tá? Clico em salvar e vou para outra etapa. E a etapa seguinte aí vai do processo de vocês, mas aqui a gente acredita que possa ter uma triagem, e aí eu coloco selecionar a fase, né, de funil de contratação, coloco triagem, aqui eu coloco o roteiro de entrevista, que também é triagem, e aqui eu posso colocar qual é o objetivo dessa etapa. E essa informação aqui do qual é o objetivo da etapa fica visível para o candidato. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem, tá? Então, quando o candidato faz login na ferramenta, na plataforma, e ele entra em minhas inscrições, ver progresso, ele tem acesso a quantas etapas possivelmente ele vai passar, tá? Então, se vocês escreverem qualquer coisa naquele campo, vai ficar disponível aqui para o candidato. Então, nós indicamos que vocês coloquem qualquer informação que dê um conforto para o candidato, mas se isso também for de interesse de vocês, tá? Vou salvar.
esse processo se repete para as demais, né? Pode ser uma entrevista com RH, uma entrevista com o gestor. Então, vocês podem personalizar isso da forma que vocês acharem melhor. Agora, a etapa final, eu preciso inserir, então, a data prevista para a contratação. E nesse caso aqui, eu coloco, por exemplo, daqui a alguns dias eu pretendo fazer essa contratação, tá? E também posso colocar qual é o objetivo dessa etapa. Então, parabéns, você foi selecionado para o nosso time, né? Então, colocar aí as informações que vocês acharem legais dentro do processo. Essa data prevista aqui para contratação, gente, só para enfatizar, ela é importante exatamente para medir esse SLA da vaga, tá? Caso vocês precisem prorrogar ela, o sistema também oferece essa possibilidade, tá? Mas a intenção é ver se dentro do prazo que estava previsto, vocês conseguem realmente realizar essa contratação. Então, vou salvar. E o ponto para a gente fechar aqui o funil de contratação é enfatizar aqui. Após a vaga publicada, vocês não conseguem alterar essas etapas do funil de contratação, exatamente porque o candidato tem acesso, né, às possíveis etapas que eles podem passar dentro do processo seletivo. Então, isso causaria, né, um transtorno caso vocês conseguissem ficar alterando essas etapas, porque o candidato ele ficaria confuso, né, se eram quatro etapas e agora são 3, ou passou para 5. Isso geraria um confronto ali no candidato e ele com certeza vai achar que a plataforma está com algum bug, algum problema, sendo que não, era vocês simplesmente alterando esse processo. Então, antes da publicação, né, como a gente aqui está mostrando um template da vaga, é muito importante que vocês tenham certeza que essas são as etapas dessa vaga, dessa oportunidade, já que cada vaga vocês podem criar e personalizar isso com a carinha de vocês, tá? Vou clicar continuar e agora a gente vai para a etapa de critérios.